O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e os dois ex-ministros, Eduardo Pazuello e Ernesto Araújo, passaram a condição de investigados na CPI da Covid. O relator Renan Calheiros considera que há indícios de que eles cometeram algum crime. Renan disse ainda que até o fim dos trabalhos, o presidente Jair Bolsonaro também poderá ser responsabilizado. Ao todo, 14 testemunhas que já prestaram depoimento passaram a condição de investigadas. Por um lado, a CPI da Covid ganha mais fôlego para requisitar provas e determinar quebras de sigilo. Por outro, dá aos agora investigados a garantia de acesso aos milhares de documentos que a comissão já recolheu desde o final de abril, quando deu início aos trabalhos. A estratégia do relator foi marcar posição. Renan Calheiros quer mostrar que há contra essas pessoas elementos que configurariam crimes relacionados à demora para a compra de vacinas ou para aquisição e distribuição de medicamentos que não servem contra o novo coronavírus. Mas a investigação não acabou. Ela entra agora em uma nova etapa. E a CPI da Covid vai mirar essa semana no ganho financeiro com a indicação de remédios sem eficácia comprovada. Nessa nova fase, os senadores estão de olho nas empresas que mais se beneficiaram das escolhas estratégicas do governo, como o estímulo à disseminação da hidroxicloroquina ou mesmo a pressa para fechar contrato com a fabricante da Covaxin, a vacina indiana. A CPI aposta, por exemplo, no depoimento e na quebra de sigilos do empresário Carlos Wizard, aliado de Bolsonaro, que não compareceu na semana passada, chegou a ser procurado pela Polícia Federal e nessa segunda, por meio dos advogados, negociou com a CPI sua presença no próximo dia 30. Por ora, Wizard não aparece como investigado. O presidente Jair Bolsonaro também está fora dessa lista, da mesma forma que os governadores, cuja convocação interessa à bancada governista, mas foi suspensa pela ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos aguardando a definição da competência para investigar governador, que está submetido ao Supremo Tribunal Federal, e até mesmo a própria investigação direta do presidente da República, cuja competência nós não sabemos ainda se poderemos fazê-lo ou não. De que forma a CPI deve atuar a partir de agora? Há tempo até o final de julho para avançar sobre as novas linhas de apuração? E como os senadores avaliam as chances de a Procuradoria-Geral da República determinar uma investigação contra Bolsonaro pelos fatos analisados até agora? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com as repórteres Natália Portinari e Júlia Linder, que fazem a cobertura diária dos trabalhos da CPI. Fique com a gente. Natália Portinari e Júlia Linder, começando por você, Júlia. A CPI já tomou o depoimento dos principais nomes ligados ao governo e também ao combate à pandemia. Já, inclusive, transformou 14 pessoas que estavam na lista de testemunhas, que, inclusive, foram ouvidas nessa condição pela CPI em investigados por conta das apurações preliminares. A partir de agora, qual é o caminho da CPI? Então, na verdade, essa questão da lista dos investigados foi até uma ferramenta, de certa forma, que o relator utilizou para passar uma mensagem de que a CPI não está parada, de que ela está atuando, inclusive para esses investigados e para outras pessoas que também estão na mira da CPI, para elas saberem que a CPI tem uma postura atuante, que não vai aceitar certos posicionamentos, inclusive mentiras na CPI, ou mesmo posturas recorrentes, né, em relação à pandemia. Então tem esse objetivo também, o relator costuma falar que tem uma questão também de tentar mudar posturas, né? Eu acho que tudo isso agora teve esse papel de passar uma mensagem, principalmente, até porque ele não precisava ter transformado essa lista de pessoas em investigados nesse momento. Houve até uma dúvida entre os membros da comissão se essa era a melhor fase para se fazer isso, mas ele teve esse intuito agora. Então, além da lista de investigados, tem outras pessoas que ainda vão poder entrar na lista até o final, né? Até quando ele for apresentar o relatório, outras pessoas devem
devem ser incluídas, e o principal foco agora é, passada principalmente essa primeira etapa, onde se discutiu muito vacina, cloroquina, o próprio gabinete paralelo, é tentar apurar o que motivou a postura do governo durante a pandemia. Se houve, por exemplo, alguma razão econômica, se houve lobby para alguma empresa, o que está por trás disso, né? Se houve algum interesse, além de uma eventual omissão da falta, né, de ação do governo em determinados atos. Agora, Natália, em quase 2 meses de trabalho, a CPI já solicitou mais de 1.000 documentos, ouviu 21 depoimentos e aprovou 29 quebras de sigilos bancários e telefônicos. Isso tudo já chegou às mãos da comissão? Como é que está esse trabalho e quem é que está se debruçando sobre esse volume tão grande aí de informações? Olha, a gente tem ali os consultores dos senadores analisando essa documentação, assim como tem uma equipe própria da CPI que monta ali esse acervo, né, para eles poderem investigar. E a conclusão que se chegou até agora é mais ou menos a seguinte, de que algumas linhas da investigação já têm provas robustas. A questão de que o Bolsonaro contou ali com um gabinete paralelo de assessoramento durante a pandemia, resolveu negligenciar as negociações em relação a vacinas, especialmente com a Pfizer e com o Instituto Butantan, e apostar, em vez disso, na cloroquina, quando já se sabia que a medicação não tinha eficácia contra a Covid. O Itamaraty entregou à CPI da Covid um outro documento sigiloso. Ele mostra que o presidente Jair Bolsonaro tentou convencer a Índia a enviar ao Brasil matéria-prima da hidroxicloroquina para o uso no tratamento da Covid. Isso tudo está nos depoimentos, isso está na documentação e os consultores consideram que já existe ali uma robustez nisso para que isso conste do relatório. Então a discussão é como avançar agora para a próxima fase, para que a CPI traga alguma coisa que não está no declaratório do presidente Jair Bolsonaro, não está no que todo mundo já viu nos últimos meses, para sair um pouco dessa agenda da questão das omissões que já foram documentadas e exploradas aí nos últimos meses. Júlia? É curioso também porque nesse caso das quebras de sigilo, eles vão ter o auxílio de delegados da Polícia Federal que estão entrando agora para atuar junto à CPI e também de 2 auditores do Tribunal de Contas da União. Então esse é um tipo de dado que requer uma análise mais aprofundada, inclusive tem gente que fala que deve demorar pelo menos 1 mês agora para eles conseguirem organizar esse material, que uma parte ainda vão receber, e precisam também dessa ajuda técnica de quem entende, né, realmente, de quem tem os mecanismos para poder avaliar tudo isso que vai chegar. Pois é, Natália, você menciona essas questões relacionadas a agente ou empresas que possam ter ganhado dinheiro com a aquisição, por exemplo, de medicamentos sem eficácia comprovada, etc. Qual é o plano da CPI para alcançar esse tipo de resposta em um prazo tão curto? Então, vai ter muita dificuldade em relação a isso, mas uma das estratégias é focar em alguns casos específicos. Então, tem o caso das empresas que poderiam ter se beneficiado com a questão da cloroquina, né? A MS e a Apsen, que são citadas numa ligação do presidente Bolsonaro ali para o premier indiano, e, enfim, o presidente interferiu ali com a Índia pelos interesses dessas 2 empresas. A gente tem a Precisa Medicamentos, que é uma empresa que fez uma intermediação da compra da vacina indiana, a Covaxin. Nessa semana também vai ser ouvido o Francisco Maximiano, que é o presidente dessa empresa. Então essa convocação é muito importante. A quebra de sigilo em relação a essa empresa é muito importante para constatar se houve algum favorecimento em relação a ela, se ela tem alguma ligação, algum vínculo com o governo federal que ainda não tenha sido mapeado pela CPI, porque a gente tem um depoimento de um servidor no Ministério Público Federal, nas mãos do Ministério Público Federal, dizendo que foi pressionado para agilizar a importação da vacina indiana, mas a gente não sabe qual é a relação exata, né, dessa empresa com o governo Bolsonaro. É isso que a CPI quer investigar. Então, isso provavelmente, esses casos concretos vão ajudar aí a CPI a ter um foco, né, nos próximos dias. A gente tem aí 1 mês e pouco, né, na verdade. Júlia, e no contexto dessa nova etapa da investigação, como é que se insere o depoimento do empresário Carlos Wizard? Ele já deveria ter comparecido à CPI, não compareceu e agora na segunda-feira os advogados dele entraram em contato, marcaram dia e hora, dia 30, portanto o empresário fala nessa nova etapa, qual é a relevância desse depoimento?
É muito importante para a CPI conseguir ouvir o Carlos Wizard, porque ele teve uma participação ativa no governo, principalmente entre abril e junho do ano passado. Ele chegou a dar uma declaração para a revista Isto É, em maio do ano passado, dizendo que ele acompanhava diretamente os contratos fechados pelo governo e também que iria forrar o Brasil com medicamentos como a cloroquina e a hidroxicloroquina. Isso mostra que ele participou dessas tratativas financeiras do governo em contratos públicos, sendo um agente, né, da iniciativa privada, sem nenhum cargo formal no governo, o que também reforça a tese de que existia, de fato, o gabinete paralelo, no qual se apostava, por exemplo, em medicamentos sem eficácia comprovada. Lembrando, né, Júlia, que teve uma época que ele chegou a ser cotado para ser ministro, não assumiu. Wizard foi duramente criticado por cientistas, entidades médicas, políticos e por integrantes do judiciário, depois de dizer ao jornal O Globo que os dados atuais sobre mortos são fantasiosos ou manipulados. Mas ficou lá no ministério, né, trabalhando como se fosse funcionário, né? E o mais curioso é que ele deixou o ministério justamente quando ele recebeu também uma proposta para virar secretário na pasta, e aí ele percebeu que preferia ficar na informalidade, acabou recuando dessa participação mais ativa no governo e ficou como um conselheiro casual, digamos assim, para o governo federal. Natália, o que a gente já tem de documento importante nas mãos da CPI? Vocês chegaram a publicar reportagens sobre isso, mostrando alguns documentos internos do Ministério da Saúde, documentação diplomática, mostrando muito claramente que o governo foi muito lento na compra da vacina, ignorou mensagens principalmente da Pfizer, mas ao mesmo tempo foi célere na compra de medicamentos sem eficácia como a cloroquina, né? Sim, a gente tem ali, por exemplo, o compartilhamento do inquérito do Ministério Público Federal sobre a crise de oxigênio em Manaus, que eu acho que é interessante destacar, porque Manaus é considerado aí pela CPI um case dessa estratégia do governo federal, né? Manaus é um lugar em que o governo foi para levar o Tratikov, o aplicativo que sugeria tomar cloroquina sob qualquer circunstância, enquanto estava tendo uma crise, um iminente colapso ali no sistema de saúde, estava prestes a acontecer e considera-se ali que o governo foi negligente em relação a isso. Então, esse compartilhamento é muito importante. A gente tem também telegramas que mostram a atuação do governo Bolsonaro no exterior para garantir a produção de cloroquina e que mostram também a letargia em relação a outras negociações, por exemplo, no COVAX Facility da OMS, o governo estava ali sempre questionando, enfim, optou pelo mínimo de 10% da população, né, de participação no consórcio, para não ter uma cobertura tão ampla de vacinação como poderia ter se tivesse optado por mais. Então, esses são os principais documentos, assim, se eu conseguir lembrar de mais algum, Júlia, o que você acha? Tem um documento também interessante que nós revelamos, que é também o governo da China pressionando o governo brasileiro a mudar a postura em relação aos chineses, justamente para a liberação de insumos para a produção de vacinas no Brasil, o que também reforça a tese de que as falas do presidente não foram apenas jogadas ao vento, elas tiveram um efeito prático também para o Brasil em termos de relações diplomáticas, mas também em relações comerciais para a produção dos imunizantes. Natália, a gente está falando de um volume de documentação muito grande, também dos depoimentos, né? Qual é o tempo necessário ainda para processar tudo isso? A gente tem aí no horizonte alguma possibilidade de ampliar o prazo da CPI? Tem um problema mesmo em relação a esse volume de documentação que, enfim, tem aí um número restrito, né, de consultores e assessores que têm acesso a esses documentos. Inclusive, a decisão na semana passada de divulgar uma parte desses documentos publicamente, né, de reclassificar parte desses documentos para que o público tivesse acesso, também foi para ajudar o trabalho na CPI nesse sentido, porque tem uma percepção ali nos bastidores de que com essa quantidade restrita de pessoas trabalhando, tem um pouco de dificuldade. E agora, com esse auxílio do TCU e da Polícia Federal, e com as quebras de sigilo entrando... Entre os alvos estão os ex-ministros Ernesto Araújo e Eduardo Pazuello, assessores do Planalto e médicos apontados como integrantes do chamado gabinete paralelo. Vai demorar aí alguns meses para que isso seja analisado. Então tem uma discussão um pouco numa CPI, que é que o tempo de uma investigação não é
ao mesmo tempo da política. Então, o que se debate agora é se deve haver ou não uma prorrogação dos trabalhos. Os senadores acreditam que seria melhor que não houvesse uma prorrogação por mais 90 dias para que a CPI terminasse no auge, enquanto a população ainda está consciente de que a pandemia é um problema grave, porque tem uma percepção de que a partir do momento em que a vacinação avançar e a economia começar a mostrar sinais de recuperação, o tema vai ficar menos quente no noticiário, as pessoas vão prestar menos atenção nisso e vão, de certa forma, esquecer um pouco dos problemas que houve antes. Então seria bom se o relatório viesse conclusivo ali já no fim de julho, né? Que é o período que está previsto. Então tem uma discussão ainda se vai haver ou não um recesso parlamentar no Senado e em que termos que isso vai se dar, se a CPI vai durar um pouquinho mais ou não por causa disso. Mas, de qualquer forma, é muito difícil assim, conciliar as duas coisas, e os consultores que trabalham com a parte mais pesada da investigação têm essa preocupação de que, na verdade, todas essas quebras de sigilo e todos esses avanços na parte financeira não vão conseguir concretizar grandes coisas até o final de julho, porque o tempo de uma investigação é muito mais lento, né? Então tem um pouco essa discussão assim, do timing e o que é natural numa comissão parlamentar, né? Já que, enfim, os interesses ali políticos são muito relevantes também. Júlia, já chegou a se falar lá no começo da CPI na possibilidade de haver uma primeira versão do relatório antes do relatório final. Queria saber se ainda existe essa possibilidade e o que a gente deve ver nesse relatório final, quais devem ser as principais linhas de argumentação e se o presidente Jair Bolsonaro vai ser citado nominalmente. Na verdade, essa questão do relatório preliminar é mais um dos focos de divergência do relator, o Renan Calheiros, com outros aliados da CPI. Isso sempre foi discutido, o Renan tinha essa intenção de antecipar uma versão preliminar, mas muitos dos aliados consideraram que isso iria ajudar, na verdade, os governistas a se prepararem, a rebaterem esse relatório, poderia ser uma antecipação da estratégia, né, do Renan, da oposição. Então, por isso, foi decidido que, pelo menos por hora, isso fica para depois. Ele já vai preparando, né, ao longo da CPI, tudo que deve entrar no relatório, mas ainda sem apresentar ao público. E existe sim essa possibilidade do presidente entrar no relatório final. O Renan disse na semana passada que ainda estuda uma forma disso ser feito, porque assim como existe uma limitação, por exemplo, né, de investigar governadores, existe a dúvida de que forma o presidente poderia ser citado, aparecer durante as investigações. Por exemplo, a questão de ele participar de um depoimento, eles consideram que é proibida, mas é estudada também uma forma alternativa que seria enviar perguntas por escrito para o Bolsonaro, e isso poderia também contribuir no processo. Existe sim o interesse do Renan de colocar o Bolsonaro pelo menos no relatório final, e se não tiver um resultado aqui no Brasil, um resultado concreto no Ministério Público Federal, encaminhar isso para um tribunal internacional para pelo menos ter esse recado político, né, ter algo mais firme, mais contundente em relação ao presidente. Júlia, você já consegue perceber para que lado vai esse relatório? Se primeiro vai se falar, por exemplo, do caso de Manaus, do caso das vacinas, e dentro desses casos vai relacionar eventualmente a responsabilidade de cada ministro, de cada servidor, empresário e até mesmo do presidente? Essa deve ser a linha? Já se falou sobre isso? Acho que, principalmente entre os auxiliares do Renan, já há um entendimento dos pontos centrais que devem entrar nesse relatório, do que já tem até agora estabelecido, que é um pouco do que a gente já falou, a questão do atraso das vacinas, a questão do incentivo ao uso e também à produção de cloroquina e outros medicamentos ineficazes contra a Covid-19, a existência de um gabinete paralelo que se posicionou contra orientações do Ministério da Saúde, de outras entidades da área da saúde também, o que poderia ter prejudicado a atuação do governo federal na pandemia. Existe também a própria postura do presidente Bolsonaro, como a gente falou, né, as falas dele, as declarações, a interferência nas pastas, na gestão durante a condução da crise sanitária, e aí a gente tem essa nova frente que foi aberta, que ainda não se sabe se vai ter evidência suficiente para entrar no parecer, que é essa questão de possíveis vantagens nos processos de compra, nos contratos, que é o que começou a ser apurado agora, e eles ainda não sabem exatamente se vão conseguir algo mais consistente sobre esse tema.
tem ainda uma outra questão que eles gostariam de explorar, que é a questão das fake news, das notícias falsas, e que eles queriam até correr com esse assunto, tentar elaborar algo mais consistente, até para avançar no que a CPI da fake news não conseguiu fazer, justamente para pensar em medidas já para 2022, talvez algo que pudesse ajudar também no combate à propagação de notícias falsas também para o ano que vem. E, Júlia, como é que estão as relações da CPI com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco? Tem uma dúvida agora sobre recesso parlamentar em julho. Tem alguma percepção de que o Pacheco está atuando para atrasar os trabalhos da CPI? Existe um incômodo muito grande em relação ao Pacheco de alguns membros da CPI, até por essa questão da análise dos documentos, como a gente vinha falando, a CPI pediu apoio do Pacheco para ter uma parceria com o Ministério Público que auxiliasse na análise das quebras de sigilo, por exemplo, que não foi aceito até o momento, a questão também da checagem de dados que o relator queria que ocorresse com servidores do Senado também não foi autorizada, e agora mais esse episódio que é a questão do recesso. O Renan defende que a CPI continue, ele acha que a sociedade não entenderia uma comissão desse tipo parar nesse momento por algumas semanas, e enquanto isso o Pacheco dá sinais de que quer sim interromper totalmente as atividades, então eles devem ter uma discussão sobre isso nos próximos dias. Agora, Júlia, isso é uma questão política interna do Senado, do presidente do Senado com os senadores, ou tem o dedo do governo? O governo, de alguma forma, o presidente do Senado tem mantido contatos com o Palácio do Planalto para tomar esse tipo de atitude? Eu acho que é uma postura até, assim, no início o Pacheco tinha uma influência maior do Planalto, mas ele mesmo pessoalmente era contra a instalação da CPI desde o início. Ele considera que a CPI não pode interferir nas atividades da casa, tanto que ele tem mantido também normalmente as sessões do plenário, ele se recusa a adiar ou a mudar as votações por causa do funcionamento da comissão. Então me parece também que é uma questão dele de querer manter a normalidade da casa, não abrir exceções para o colegiado. Natália, a CPI vai ter que obrigatoriamente encaminhar o relatório final à Procuradoria-Geral da República, que a gente sabe que tem atuado de forma alinhada ao governo. Quais são as chances de haver alguma punição concretamente? Qual a expectativa dos integrantes da CPI? Nas últimas semanas tem um clima um pouco de pessimismo, assim, em relação à CPI ficar do jeito que está, assim, se parar na questão de gabinete paralelo e assessoramento paralelo e a questão da cloroquina, a sensação é que o efeito de novidade dessas acusações não vai ter um impacto tão forte quanto desejado. Por isso, essa correria agora para encontrar algum vínculo financeiro, alguma evidência de que teria havido algum desvio, porque isso poderia esquentar o assunto, isso poderia trazer a acusação para um novo patamar, de uma maneira em que a Procuradoria-Geral da República tivesse que responder, fosse obrigada a responder. Essa pressão política é muito importante, então o que se espera é que a bala de prata ainda seja encontrada, na verdade. Se depender do que foi levantado até agora, a impressão dos senadores é de que vai ser muito fácil que o Procurador-Geral Augusto Aras não avance, né, em cima dessa investigação. E isso é uma preocupação, porque para os senadores que estão ali na cúpula do CPI é muito importante trazer fatos novos e dar uma satisfação em relação ao trabalho da CPI, justificar a existência da CPI não só como um instrumento de exposição política do governo Bolsonaro, mas como um instrumento de investigação de fato, né? Então tem um empenho aí nesse sentido para que se encontre alguma novidade. Isso é muito importante ali para os senadores envolvidos na cúpula, né, da comissão. Agora, Natália, essa busca de um novo foco, assim, na tentativa de buscar algum elemento mais forte, dá um pouco de ar de improviso da CPI. Vocês percebem um certo improviso, uma falta, porque às vezes há uma certa confusão na hora dos depoimentos, a gente vê uma linha de atuação do Renan, que é diferente da linha de atuação dos outros membros da CPI. Esse bastidor, essa autoavaliação, como é que os senadores têm visto o próprio trabalho? Tem muito improviso? Olha, Malti, que é interessante, né? As dores e delícias da democracia. A gente até fez uma matéria com o senador Alessandro Vieira, que já foi delegado de Polícia Civil, e ele comentou um pouco as diferenças de uma comissão parlamentar de inquérito para uma investigação da polícia. E é interessante notar isso, porque uma das coisas que ele comentou é que
quando existe algum procedimento, por exemplo, quebra de sigilo, queremos quebrar o sigilo bancário, isso tem que ser debatido ali, de forma democrática na comissão. Então é uma coisa muito, muito diferente, em termos de dinâmica de investigação, isso é muito diferente. Isso proporciona, né, a visão positiva que ele colocou disso é que isso proporciona uma visibilidade para uma investigação que em outros casos não haveria, e essa pressão política acaba fazendo com que a investigação avance também um pouco mais naturalmente. Então tem um lado bom e tem um lado ruim, que obviamente não tem como ser tão eficiente num período tão curto de tempo, e também quando há interesses políticos no meio, como seria, claro, como uma equipe puramente, né, puro sangue de investigação. Então, acho que tem vantagens e desvantagens. Júlia Lindner e Natália Portinari, muito obrigada pela participação, bom trabalho para vocês. Valeu, gente, muito obrigado, bom trabalho. Obrigada também. Obrigada. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do Bernardo Ionechig e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.